Dando sequência, então, em continuidade, agora vamos abordar um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Então, no ciclo menstrual, vamos ter algumas fases, descritas aqui ao lado. Essas três fases, elas são chamadas de folicular, ovulatória e lútea. Então, essas três fases, ela vai se dar através do ciclo menstrual. Sempre importante lembrar e sinalizar aqui que o ciclo menstrual que a gente sempre vai abordar e estudar aqui é o ciclo menstrual regular de 28 dias, certo? Então, aqui na fase folicular que a gente vai ter, que vamos ver um pouquinho mais à frente, ela geralmente acontece do primeiro até o 11º dia da menstruação. Então, primeiro dia da menstruação até o 11º dia após essa menstruação. A fase ovulatória, do 12º dia até o 16º dia. A fase lútea, do 17º até o 28º dia, onde todo o ciclo se inicia novamente. Então, são essas três fases que compõem o ciclo menstrual. A fase folicular, então, ela também é chamada, essa fase designada por proliferativa, ou seja, é a ação de um hormônio que vai ter, tá? Ação hormonal, que vai provocar o crescimento ou a proliferação do revestimento uterino, tá? Durante esse período, ou seja, quando começa a formar aquela camada protetora, tá? do útero, que vai esperar aí a nidação, a instalação desse novo feto, desse novo embrião, para se desenvolver. Esse aumento, então, hormonal dos folículos estimulantes se dá ao aumento também do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, durante os primeiros dias do ciclo, tá, estimula alguns dos folículos ovarianos, esses vão ser, então, maturados, e esses folículos vão ser liberados, tá? Então, eles vão estar presentes no ovário desde o nascimento. Então, as mulheres, elas já nascem com a sua quantidade aí máxima de óvulos, tá, dentro do ovário, e ao longo do tempo eles só vão maturando, enquanto o homem ele já tem a produção aí incessante, né, alguns possivelmente até o fim da vida, dos seus gametas, das suas células reprodutivas, que são os espermatozoides. Por isso que a mulher ela tem um período fértil e o homem, o período fértil dele já é bem maior. Então, aqui é a fase folicular que a gente viu, do primeiro dia da menstruação até o 11º dia após essa menstruação. Então, tudo isso é considerado como uma fase folicular ou fase proliferativa que falamos anteriormente. Tá? Aqui temos um esqueminha gráfico para visualizar como isso acontece. Tá? Então, aqui, ó, primeiro dia da menstruação, ou seja, tudo desce, né? E aí vai iniciar a fase proliferativa, então, tá? Que é a fase folicular, que vai ter aí o aumento de toda essa estruturação, vai ter a liberação do óvulo por volta do 14º, 15º dia aí, tá? Aí até ele chegar aqui vai mais uns 3 dias, aonde ele vai dar a inidação do endométrio já completo. E no final de tudo isso acontece novamente a menstruação, tá? Que acontece tudo novamente. Então a ovulação, esse é o período, é a liberação do LH, que é o hormônio lúteo. Ele vai amadurecer o óvulo e vai fazer que enfraqueça a parede desse folículo para que ela se rompa no ovário, tá? E faz com que ele seja completamente desenvolvido e libere esse ovócito. Então ele está pronto, foi produzido, ele está maduro, né, maturado. Então ele é liberado, tá? E esse ovócito secundário ele torna-se então um óvulo que no fim desse processo ele já vai apresentar um diâmetro de cerca de 0,2 milímetros. Então já é uma célula grande que a gente considera, tá bom? Em alguns casos podem acontecer a liberação de mais, né, desses óvulos, que aí é onde que dá a gemelaridade, tá? Tem várias formas dessa gemelaridade acontecer, claro que pode ser através também do processo de divisão celular aí durante esse processo. Então, a fase ovulatória, como estamos vendo, do 12º dia até o 16º dia, é o período de ovulação dessa mulher. Então, geralmente, as mulheres que querem engravidar e têm uma certa dificuldade, nesse período aí, elas têm uma maior intensidade de relações para tentar engravidar. É uma fase mais propícia para
a fertilização e engravidar. A fase lútea, então, essa fase ela também é designada por fase secretora. Então, todo o corpo do útero ele é formado, né? Ele é formado no ovário e depois desse óvulo ele ser liberado na trompa de Falópio, ele vai desempenhar um papel importante durante essa fase. Então, ele vai continuar crescendo durante algum tempo após a ovulação ainda, produzindo quantidades significativas de hormônio, sobretudo ainda progesterona, que é de maior intensidade. E essa progesterona ela é fundamental, tá? Ela vai fazer com que o endométrio se torne receptivo a esse óvulo, que aí vai ter a anidação do bastócito, que a gente vai ver mais adiante, e aí é capaz de oferecer condições ideais para que aconteça o primeiro estágio da gravidez e assim se suceda. Tá? Com efeito secundário também vai aumentar a temperatura corporal basal dessa mulher também, tá? Então, por isso que bastante mulheres ficam com o termômetro debaixo do braço, esperando subir a temperatura, que é a hora aí que está praticamente ovulando, tá? Algumas mulheres relatam até que sente o corpo bem estranho e diferente durante esse pequeno período. Então essa fase aí, ela vai do 17º dia até o 28º dia, tá? Que é a fase lútea, ou é a fase aí já de preparação para receber os processos finais, para receber esse embrião, tá? Que vai desenvolver. E claro que se isso não acontecer, o que acontece? Todo esse processo que ele é feito, né? Todo esse processo ele é desfeito também. Então não tem a implantação desse embrião, então de certa forma não vai ter a produção do hormônio essencial para manter essa gravidez. E aí dessa forma tudo isso se desmancha e acontece a menstruação novamente e todo o ciclo se renova, certo? Na próxima aula vamos falar um pouquinho de embriologia básica.